Olá, tudo bem? Aqui é o Plínio Ventura, da Inditec. Vamos à nossa primeira aula do nosso curso sobre Mindset Ágil. Nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre o Mindset. Vamos entender o que significa essa palavra, esse conceito, e como que isso, mesmo fora do campo da produção de software, da agilidade, é fundamental que nós entendamos o que é Mindset, do que se trata isso, um pouco de como que funciona a nossa mentalidade, nosso cérebro, para daí a gente criar as condições necessárias para avançarmos em termos de mente para o campo da agilidade. Nessa primeira aula, é uma aula um pouco mais rápida, nós vamos falar sobre o que é Mindset. Nesse módulo, nós teremos 5 aulas, que são essas que você está vendo. O que é Mindset, que é essa aula que nós estamos fazendo. Nós vamos falar rapidamente sobre cérebro e padrões, para entendermos um pouco sobre como que o nosso cérebro lida com a parte de ideias pré-concebidas, como que nós podemos lidar com a complexidade da nossa mente para poder alterar um pouco a nossa forma de pensar. Falaremos posteriormente sobre filosofia e data-driven, ou filosofia e orientação a dados, e vamos entender como que um pensamento lógico e racional, junto com a análise de números, de fatos e dados, é fator fundamental para a gente poder encarar a vida de uma outra forma, principalmente no contexto da produção de software orientada à agilidade. E as 2 últimas aulas desse módulo, onde nós falaremos sobre mindset fixo e mindset de crescimento, que são 2 conceitos que surgiram em termos de teoria há pouco tempo, mas que são conceitos antigos, como a filosofia grega e a filosofia egípcia, mas que é fundamental a gente compreender o que é uma forma de pensar e o que é outra forma de pensar. E a gente vai entender como que o mindset de crescimento é fundamental para a gente aprender a aprender, ok? Mentalidade. Quando nós falamos de mindset, a gente vai ver logo a seguir um pouco do que é mindset, né? Essas 2 palavras que ficam juntas, mas é fundamental nós falarmos sobre mentalidade. Grosso modo, mentalidade é jeito de pensar, ou forma de pensar. À direita, eu trouxe uma definição da Wikipedia. Eu gosto muito de citar a Wikipedia nas aulas do curso, dos cursos que eu produzo, porque é uma fonte de informação onde todo mundo pode colocar um pouco de informação lá dentro. E aí, através de um processo que se autorregula, a gente tende a ter definições mais próximas da realidade. Vejamos aí o que a Wikipedia fala sobre mentalidade. O termo mentalidade se refere a uma predisposição psicológica que uma pessoa ou grupo social tem para determinados pensamentos e padrões de comportamento. Quando a gente fala de mindset ágil, e a gente vai ver isso demais no curso, nós estamos falando de uma forma diferente de pensar, de uma forma que provavelmente é diferente da que você pensa hoje. E aí, isso está totalmente ligado aos nossos pensamentos e aos nossos padrões de comportamento. Por isso é importante entendermos que na nossa casa mental é onde nós devemos focar a nossa energia. Referindo-se ainda à maneira como nações inteiras se conduzem ideologicamente. Ideologicamente é importante, porque todos nós, de maneira mais torta ou menos torta, ou até reta, dependendo, né, nós procuramos perseguir ideais. Mesmo que não tenhamos essas ideias ou esses ideais claros, nós buscamos ideias, metas, alvos a todo momento. E quando a gente traduz isso na condução do nosso dia a dia, nós estamos trabalhando dentro da nossa mentalidade. Cientistas sociais tentam descrever a mentalidade pelos chamados padrões culturais, mas a confiabilidade nesse método é controversa porque pode levar a estereótipos. Quando nós falamos de padrões culturais, e a gente vai ver muito isso aqui no curso, mas já fazendo um pouquinho de spoiler, toda empresa é uma cultura viva. Empresas não existem, o que existem são pessoas que trabalham juntas para atingir ideais. E essas pessoas realizam isso executando seu comportamento. É muito importante nós gravarmos algumas palavrinhas-chave que tem nessa definição, porque tudo é padrão, tudo é cultura, tudo é ideal e tudo é psique, ou nosso psicológico, nossa mente. E sempre há o uso ou não de estereótipos, que são os preconceitos que nós veremos logo a seguir.
E mindset? Apenas também para contextualizar, para termos um estabelecimento de bases, quando nós falamos de mind, que traduzindo para o português é mente, e falamos de set, né, que é configurar, o que nós estamos falando é configurar a mente. Quando nós formos falar sobre mindset de crescimento, isso vai ficar mais claro, mas é importante entendermos que quando alguém fala, eu tenho um mindset de comer muito ou comer pouco, na realidade o que essa pessoa tem é um padrão comportamental de configurar sua mente para que coma bem, coma muito ou coma pouco. Quando nós falamos sobre eu tenho o mindset de alguém que joga para vencer, isso é uma pessoa com uma mentalidade competitiva. Quando nós falamos eu sou uma pessoa otimista, na realidade nós estamos falando de alguém que tem um mindset de fazer as coisas darem certo. Muito dentro da mentalidade do conceito que nós vimos anteriormente, mas no sentido de configurar, mesmo sem perceber, a mente no dia a dia. E como que nós formamos o nosso mindset? Eu trouxe 4 dimensões para nós podermos avaliar rapidamente. Lembrando, essa aula ela é muito curta e é para estabelecimento de algumas bases que nós precisamos de ter para alicerce para o curso. Nesse módulo a gente vai falar mais sobre outras coisas a respeito. E tem aqui 4 dimensões para nós avaliarmos rapidinho. Uma delas é o nosso DNA. Não sei se você conhece, mas o DNA basicamente é uma estrutura, eu poderia me arriscar a dizer que até matemática ou computacional, a depender do ponto de vista, que nós temos dentro das nossas células. E aí, esse DNA carrega uma série de padrões determinísticos, ou seja, coisas que têm uma fortíssima tendência ou total tendência de acontecer e que vão influenciar na nossa vida a todo momento. Lembrando, nós temos 10 trilhões de células que são trabalhadores do nosso corpo. Não adianta mudar o jeito de pensar sem efetivamente alterar o comportamento que já está pré-determinado dessas células. Na próxima aula a gente vai falar muito sobre isso. Existe uma outra dimensão que ela é fundamental de nós entendermos, que são as crenças. Crenças nós podemos entender como leis que nós absorvemos ao longo da nossa vida, principalmente quando nós estamos na primeira infância, né, do 0 aos 7 anos. E geralmente com bases ou com fundamentos frágeis. São preconceitos que se tornam verdades absolutas. Então, quando nós pensamos que nós temos uma mentalidade que é definida por padrões, inclusive alguns genéticos, juntando a isso aquilo que a gente aprende através dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos familiares, da mídia, da internet e etc., realmente a gente aprende a acreditar de uma maneira que não é muito boa, porque a gente perde um pouco o senso racional. Só que por padrões que nós já criamos dentro da nossa mente, passam a ser verdades absolutas. São talvez um dos problemas mais difíceis de resolver no campo da psicologia. E a gente vai falar mais sobre isso também. E as experiências. Experiências é aquilo que a gente viveu, é a execução da vida, são os feedbacks que a gente tem das nossas ações. E quase sempre as qualidades que geram frustrações, porque nós vivemos muito de ilusão. Nós não costumamos fazer o que nós devemos fazer. Nós geralmente fazemos aquilo que nós queremos fazer e nem sempre avaliamos se temos condições ou se conseguimos fazer. Então, à medida que a gente recebe uma série de inputs que formam nossas crenças e à medida que nós temos também o embate bom com o nosso DNA, que está multiplicado por trilhões de células no nosso corpo, realmente a gente esbarra muito em frustrações. E isso vai criando uma série de históricos na nossa cabeça ou na nossa mente que nós precisamos de enfrentá-lo se nós quisermos pensar e fazer diferente. Conflitam com as crenças e comportamento geneticamente determinado. São 3 dimensões diferentes. Imagina que o seu corpo está predisposto para fazer A, as suas crenças te ensinaram que a verdade está em B e as suas experiências te mostram que a vida, de fato, é C. Então, é muito complexo equalizar essas 3 variáveis. Vamos também falar muito sobre isso aqui no curso. E também sobre princípios e valores. Lembra que a gente falou anteriormente quando citamos mentalidade? A gente se guia por algum ideal que está sempre suportado ou, às vezes, os nossos princípios e os nossos valores.
mesmo que inconscientemente nós somos orientados a isso. E quase sempre nós não revisitamos os nossos princípios e nossos valores, porque muitos de nós sequer paramos para pensar sobre isso e sequer entendemos que somos orientados a isso. Então, a gente não costuma otimizar a nossa mentalidade, fazendo alteração de mindset, para que nós possamos revisitar nossos princípios e valores e, tendo eles como guia, conseguir equalizar as variáveis A, B e C que eu citei anteriormente. Mas isso é apenas para dar um pouco de contexto, porque ao longo do curso a gente vai visitar essas 4 dimensões com muita frequência. E olha que interessante. Quando a gente fala de mindset, que é o processo da gente reconfigurar a mente, mesmo que de maneira orgânica, né, sem percebermos, inconscientemente, nós estamos falando de preconceitos. Ou seja, o principal output, ou o principal efeito, a principal entrega do mindset é preconceito. E preconceito pode ser uma série de coisas. Observe que nós estamos vendo aí algo vermelho, preconceito com preto e vermelho. Isso nos leva diretamente a entender, entre aspas, que preconceito é uma coisa muito ruim. Agora a gente já está vendo um pouco diferente. A gente já está vendo o preconceito como algo colorido. Então, às vezes, uma ideia preconcebida a partir de execução de comportamento, de alteração de mentalidade e etc., pode não ser muito ruim também. Mas não significa que dá para pensarmos no mundo de Alice ou no mundo de Bob. Afinal de contas, as coisas têm que fazer sentido. Nem lá, nem cá. Mas se nós ficarmos neutros e pensarmos que preconceito nada mais é do que apenas um conceito pré-estabelecido sobre alguma coisa, nós podemos entender que essa palavra nada mais é do que um raciocínio apenas. Se eu estabeleço alguma ideia sobre alguma coisa, logo eu preconceituo aquilo. E quando nós falamos de mindset, de agilidade, de pensar diferente e de uma série de boas práticas e más práticas, métodos, frameworks que nós vamos discutir aqui, nós estamos a todo momento falando de preconceito, de preconceber ideias, de revisitar essas ideias e entender que isso nada mais é do que algo normal, que não deve ser carregado de vermelho nem preto, nem de azul e de rosa. Ok? E tudo isso é uma questão de ponto de vista. Porque pensa que o ser humano enxerga o mundo baseado naquelas 4 variáveis que nós falamos. Seu DNA, suas experiências, suas crenças e seus princípios e valores. Como todos nós somos diferentes, logo somos singulares, eu vejo uma mesma coisa que você de forma diferente. E aí eu uso o exemplo do copo cheio. Esse copo que você está vendo, apesar que não está na metade certinha essa imagem, mas você, a depender do seu dia ou de como que a sua mentalidade está ou é, você pode ver esse copo como cheio ou pode ver como vazio. Se você ver como vazio, usando o popular, né, a forma popular de pensar, significa que você é uma pessoa pessimista. E se você enxergar esse copo cheio, ou meio cheio barra meio vazio, né? Se você enxergar ele meio cheio, você pode ser otimista. Agora, será que ver meio vazio ou ver meio cheio é igual a otimismo ou pessimismo? Talvez nenhum nem outro. Talvez é só uma questão de ponto de vista baseado em lógica, razão e dados. Mas é só para a gente entender que tudo é uma questão de ponto de vista. No mundo, nem tudo é possível de tratar de maneira cartesiana, mas muitas coisas também são. Vamos para a próxima aula. Nessa primeira aula, o objetivo é falar um pouco sobre mindset, sobre mentalidade, e vamos avançar agora para entender um pouco mais sobre toda essa estrutura complexa que é a nossa vida e a nossa mente. Muito obrigado, um grande abraço.